Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O texto hoje é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo é o 10. 1 Coríntios 6:10 diz assim, ó: Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui quem está falando é Paulo, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Aí, que se vivesse nos nossos tempos, poderia ser acusado de homofóbico ou de transfóbico e de muitas coisas mais. Se ele vivesse no nosso tempo, ele seria acusado disso. Mas só que não é, meu irmão. Os cristãos não é homofóbico nem transfóbico, não. Isso é um espantalho que as pessoas criam para taxar os cristãos de homofóbico. Aqui, ó. O 6:11 continua. Eu li o 10, agora eu vou ler o 11. Olha como que a igreja aceita, sim, uma pessoa que foi homossexual, mas que se converteu. Tá aqui, ó. E aqui você lembra que quando eu li no 10 ele falou dos efeminados. Mas aqui, no 11 ele diz assim, ó. E é o que alguns têm sido, entendeu? Tem sido tudo isso aqui que eu citei, ó. Ó, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas. Nenhum desses herdarão o reino do céu. Aí ele diz, e é o que alguns têm sido. Tem sido no passado, entendeu? E é o que alguns têm sido, mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificado. Crê em Deus e Deus te carimba como justo. Não é que você fez tal justiça para alcançar, mas crendo no sangue de Jesus, Jesus recebe o teu pecado e te carimba como justo. Em nome do Senhor Jesus. Aqui, ó. Mas haver sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Foi justificado. Então, é isso, meu irmão. Eu só queria trazer isso aqui. E o capítulo 1 de Romanos vai tratar exatamente dessas questões. O capítulo 1 de Romanos, ele diz assim, ó, que alguns homens deixaram o uso natural e tendo conhecimento de Deus, que as tais coisas Deus condena, eles preferiram andar segundo sua própria vontade do que obedecer a Deus, e se inflamaram homem com homem, e mulheres com mulheres, e assim a Bíblia diz que Deus os entregou às suas próprias paixões, às suas próprias vontades, Deus os entregou. Não tem nada pior no mundo, para um ser humano, de que Deus te entregar para as tuas próprias paixões. Não tem condenação pior, porque assim você se explode, se mata. Aí a Bíblia diz que eles receberam em si mesmo a própria condenação que convinha com o seu erro, doença sexualmente transmissível e coisa do tipo. Tá aqui, ó, Romanos capítulo 1. Depois você lê. E no final ele diz assim, ó, os quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Consentem ou apoiam. A Bíblia diz que nós não devemos apoiar, meu irmão, esse tipo de conduta com aqueles que querem carregar a bandeira de Cristo, do cristianismo, entendeu? Nós não devemos respeitar, né, as pessoas que fazem suas escolhas sexuais, devemos respeitar. Mas se essa pessoa dissesse, não, agora eu quero ser cristão, eu quero seguir a Cristo, eu quero seguir a Bíblia, a palavra de Deus, eu quero seguir a palavra de Deus, é necessário que ele tenha uma transformação. Quem diz não é eu, é a Bíblia, instruída aqui pelo apóstolo Paulo. Ele diz, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido transformados, haveis sido lavados. E é com base nisso também, meu irmão, que eu volto a afirmar e bater na tecla. Eu não estou dizendo, meu irmão, com base no vídeo de ontem, às vezes as pessoas podem me interpretar mal e achar, não é toda pessoa que é de direita, toda pessoa que é do Partido Conservador
que é nascido de novo, que é transformado. Não são todas as pessoas que são do partido de direita que são nascidos de novo, transformados. Não. Mas é incoerente, meu irmão, é incoerente uma pessoa se dizer que anda pela Bíblia, obedece às leis de Jesus e apoiar esses tipos de lei, entendeu? Foi aqui onde eu li e diz assim, ó, que também não se deve apoiar. Romanos 1. Romanos 1 diz aqui onde eu li. 1,32 diz assim, ó, na parte B. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Deus diz que é digno de juízo as pessoas que consentem com essas práticas, que apoiam, entendeu? Devemos respeitar, sim, a escolha de cada um, mas a partir do momento que a pessoa disser que quer servir a Deus, nós não podemos esconder as verdades de Deus, principalmente aquelas pessoas que dizem que andam pela palavra, que aqui é a nossa regra de fé e conduta, nós consideramos a Bíblia como uma palavra inerrante e infalível de Deus, né? Inerrante e infalível. E as pessoas que dizem isso, que professam que a Bíblia é palavra inerrante e infalível, não deve compactuar com quem apoia tais leis e tais condutas. É por isso que eu volto a dizer, nem todas as pessoas do partido de direita são convertidos, são nascidos de novo. Mas é incoerente demais uma pessoa dizer que tem a Bíblia como sua regra de fé e prática, ser de um partido assim, ser de um partido como esse. Amém? Nós devemos, eu volto a afirmar, nós devemos, como eu vi um pastor dizer, que nós não devemos andar pelaquilo que dá certo. Nós devemos andar pelaquilo que é certo, né? Nós devemos andar pelaquilo que é certo, não pelo que dá certo. E muitas vezes as pessoas se alegram com, com a recompensa rápida, mas que essa recompensa vai de confronto à palavra de Deus. Então é melhor nós resistir às privações, suportar as privações quando as bênçãos forem, as bênçãos materiais, financeiras, forem confrontar a lei de Deus. É melhor a gente passar por privação de que a gente ter abundância confrontando Deus. É melhor passar por privação com Deus de que por abundância material, financeira sem Deus. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Amém? Dá para entender. É melhor andar pelo que é certo do que pelo que dá certo. Deus abençoe você em nome de Jesus.